O cheiro de terra molhada e o som dos pneus cantando no asfalto quente da Bahia ainda ecoam na minha memória, mesmo tantos anos depois. Eu era apenas uma garota de 20 anos, forçada pelas reviravoltas da vida a trocar a agitação de Salvador pela calmaria quase sonolenta do interior, na casa dos meus tios, Clara e João. Meus pais passavam por uma fase difícil financeiramente, e o sossego do interior parecia ser o bálsamo necessário para todos. A casa dos meus tios era um refúgio de paredes grossas que sussurravam histórias antigas, móveis de madeira com a pátina do tempo e um quintal imenso onde a natureza exuberante parecia abraçar a construção. Dona Clara, com suas mãos sempre ocupadas com as plantas, e seu João, um caminhoneiro de poucas palavras mas com um coração que eu logo descobriria ser bem maior do que aparentava, me receberam com um carinho silencioso. No início, a mudança pesou. Senti a falta dos meus amigos, da energia vibrante da cidade, mas agarrei com unhas e dentes a bolsa de estudos que consegui na faculdade local. Era minha chance de construir um futuro diferente. Só que a vida de estudante, por mais promissora que fosse, vinha com aquela pontinha de desejo por independência financeira. Queria comprar minhas próprias roupas, sair com os amigos sem depender da mesada incerta. Comecei a procurar emprego, distribuindo currículos nos poucos comércios da cidadezinha. As vagas eram escassas, e as respostas, mais ainda. Meus dias se dividiam entre as aulas, o silêncio da casa e as conversas amenas com tia Clara, que às vezes me dava algum trocado para um cinema eventual. A rotina era pacata, quase monótona, até que, em um jantar corriqueiro, tio João lançou uma ideia que mudaria tudo. Ele me olhou com aquele seu jeito direto e disse: "Por que você não me ajuda com as mudanças? Preciso de alguém caprichosa para embalar as coisas. Esses rapazes que contrato são um estrago, quebram tudo." Fiquei surpresa. Trabalhar com mudanças nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas João explicou que eu não carregaria peso, apenas organizaria caixas, embalaria objetos delicados. "Você é cuidadosa, vai se sair bem", ele afirmou, com um brilho nos olhos que me encorajou. Tia Clara, que até então apenas escutava, assentiu levemente, como se aprovasse a ideia. Pensei por um instante. Era melhor do que ficar esperando um emprego que não chegava. "Tá bom, posso tentar", respondi, sentindo uma mistura de curiosidade e uma leve excitação. Mal sabia eu que aquela decisão abriria portas que eu nunca imaginei. No dia seguinte, acordei cedo, vesti um short jeans surrado e uma camiseta de algodão confortável e parti com meu tio no caminhão. Era uma mudança pequena, mas já senti o peso da responsabilidade assim que chegamos à casa do cliente. Uma residência aconchegante, repleta de lembranças emolduradas, móveis antigos que pareciam sussurrar histórias e objetos que clamavam por cuidado. Mergulhei no trabalho, embalando pratos de porcelana delicada, taças de cristal e vasos ornamentados com uma atenção que até eu mesma desconhecia. João observava tudo de perto, dando dicas práticas e elogiando meu capricho. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo importante, contribuindo de verdade. E no fim do dia, veio a recompensa. O pagamento pelo meu trabalho. Era pouco, mas para mim representava a conquista da minha pequena independência. Com o passar dos dias, fui pegando o jeito da coisa. Embalava objetos com mais desenvoltura, organizava as caixas como se montasse um intrincado quebra-cabeça, e até os ajudantes mais brutos começaram a respeitar meu jeito organizado. Seu João parecia genuinamente orgulhoso, sempre com um comentário positivo ao final do dia. O dinheiro que eu ganhava, mesmo modesto, me dava uma sensação gostosa de liberdade. Um batom novo, um açaí com as amigas da faculdade, pequenas coisas que faziam uma grande diferença no meu dia a dia. Mas em meio a essa rotina que começava a parecer perfeita, algo sutil começou a mudar. E não era apenas a dinâmica do trabalho. Um dia, depois de uma mudança em uma casa charmosa com azulejos coloniais em Olinda, João me entregou o pagamento do dia, e junto com as notas, havia um pacote pequeno. "É para você", ele disse com um sorriso diferente, um brilho nos olhos que eu nunca tinha notado antes. Curiosa,
Abri o embrulho e encontrei uma blusinha de viscose estampada com flores tropicais e um short jeans de cintura alta, com a barra desfiada. Eram roupas bonitas, do tipo que eu usaria para sair, não para o trabalho pesado das mudanças. Agradeci, um pouco sem jeito, mas uma pulga começou a coçar atrás da minha orelha. Por que um presente assim? Era apenas uma forma de dizer obrigada pelo trabalho ou havia algo mais por trás daquele gesto? Tentei não pensar muito nisso, mas a dúvida persistiu, como uma sombra sutil me seguindo. Os dias se transformaram em semanas, e o trabalho continuou. Eu e João formávamos uma dupla eficiente. Ele dirigia o caminhão e organizava a logística, enquanto eu cuidava dos detalhes da embalagem e da organização. Mas os presentes não pararam. Certa noite, enquanto eu assistia uma novela na TV do meu quarto, ouvi uma batida na porta. Posso entrar? Era a voz de tio João. Deixei, meio sem saber o que esperar. Ele entrou com sua habitual calma e me entregou outra embalagem. Dessa vez, era uma correntinha dourada fininha, com um pequeno pingente de concha, delicada, do tipo que se usa em ocasiões especiais. É só um mimo, você merece coisas bonitas, ele disse, mas então veio a frase que plantou uma semente de confusão no meu coração. Não conta para sua tia, tá? Ela vai achar que estou te mimando demais. Naquela noite, o sono não veio fácil. A correntinha, que deveria ser um gesto gentil, parecia carregar um peso maior do que seu valor material. Comecei a juntar as peças, os olhares mais demorados do meu tio, os elogios que iam além do meu desempenho no trabalho, a escolha de presentes que pareciam conhecer um lado meu mais íntimo. Algo estava errado, e eu sentia isso no fundo da alma. A confusão dentro de mim só crescia. Por um lado, sentia gratidão. João estava me ajudando, me dando trabalho e, aparentemente, demonstrando um carinho paternal. Mas, por outro lado, cada gesto dele parecia cruzar uma linha invisível, invadindo um espaço que não deveria ser invadido. Será que eu estava imaginando coisas? Será que ele realmente estava querendo algo mais? A resposta veio aos poucos, em cada olhar furtivo, em cada palavra com duplo sentido, e quando eu menos esperava, uma situação inesperada colocou tudo às claras, mudando o rumo da minha história de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. O trabalho com João continuou, mas a leveza dos primeiros dias se esvaiu. Cada mudança trazia uma mistura incômoda de orgulho pelo meu trabalho bem feito e um mal-estar crescente que eu tentava ignorar. Até que surgiu uma mudança diferente, uma chácara afastada, no meio de uma estrada de terra batida, cheia de buracos e poeira vermelha. O serviço era pesado, com móveis rústicos e caixas repletas de objetos antigos. Trabalhei duro como sempre, mas o cansaço me abateu assim que terminamos. Já era final de tarde quando pegamos a estrada de volta, o sol se pondo em tons alaranjados no horizonte. Só que o destino tinha outros planos para aquela noite. No meio do caminho, o caminhão começou a tossir, perdendo potência gradativamente. João tentou manter a calma, acelerando e trocando de marcha, mas o motor não aguentou. Com um gemido final, o veículo parou, nos deixando no meio do nada. A estrada era deserta, ladeada por um matagal denso e árvores escuras que pareciam engolir a pouca luz que restava. Meu celular estava sem sinal, e a bateria do telefone de João estava quase no fim. Vamos ter que esperar alguém passar, ele disse, com um tom que tentava disfarçar a preocupação. O sol se foi, a noite chegou com frio úmido e a sensação de isolamento me invadiu, como se o mundo tivesse se esquecido de nós dois ali. Cansada e com medo da escuridão crescente, acabei adormecendo no banco do passageiro do caminhão. Quando acordei, senti um calor estranho e percebi que minha cabeça estava apoiada no ombro de João. Envergonhada, tentei me ajeitar, mas então vi o olhar dele. Era diferente, intenso, carregado de uma expectativa silenciosa. Antes que eu pudesse reagir, João passou a mão pela minha nuca, puxando-me suavemente em sua direção. Meu corpo congelou. Uma parte de mim queria gritar não, mas outra, confusa e vulnerável pela situação, cedeu. O que aconteceu ali, no calor daquele momento isolado, foi algo que eu nunca imaginei viver. Foi intenso,
rápido e carregado de uma energia que misturava um desejo proibido e uma culpa avassaladora. Quando tudo terminou, o silêncio voltou, mais pesado e opressor do que nunca. Adormecemos exaustos, cada um em seu canto, até sermos despertados por uma buzina distante. Era um motorista que passava e ofereceu ajuda. João conseguiu chamar um guincho, e o problema do caminhão foi resolvido. Mas o que aconteceu naquela noite na estrada de terra nunca mais se repetiu abertamente entre nós. Carreguei o peso daquele momento por anos, com uma mistura amarga de arrependimento e culpa. Por que não resisti? Por que me deixei levar pela vulnerabilidade do momento? Essa é uma pergunta que ecoou na minha mente inúmeras vezes. Hoje, decidi compartilhar essa história, não em busca de julgamento, mas como uma forma de me libertar das correntes desse segredo que me consumiu por tanto tempo. E aqui está, como prometido, uma história que te faz sentir, pensar e refletir. Vivi algo que me marcou profundamente, e dividir isso é a minha maneira de seguir em frente. O peso daquela noite na estrada de terra se instalou entre mim e tio João como uma sombra densa, alterando para sempre a dinâmica entre nós. No retorno para casa, o silêncio no caminhão era quase palpável, carregado de palavras não ditas e olhares furtivos que evitavam se encontrar. Eu me sentia estranha em minha própria pele, confusa e com uma ponta de vergonha que me corroía por dentro. Por que eu não tinha resistido? Essa pergunta martelava na minha cabeça, ecoando o som das rodas no asfalto. A rotina na casa dos meus tios tentava voltar ao normal, mas a normalidade parecia ter se perdido para sempre. Tia Clara continuava com seus afazeres domésticos e o cuidado com o jardim exuberante, alheia à turbulência silenciosa que se instalara sob o mesmo teto. João voltava para a estrada com a mesma frequência de antes, mas seus olhares para mim carregavam agora uma intensidade diferente, uma mistura de desejo reprimido e talvez até um certo remorso. Eu, por minha vez, me esforçava para manter a compostura, para fingir que nada havia mudado. Mergulhava nos estudos da faculdade, buscando refúgio nos livros e nas discussões em sala de aula. Mas mesmo ali, no meio de fórmulas matemáticas e teorias literárias, a lembrança daquela noite voltava como um flash, perturbando minha concentração e me deixando com um nó na garganta. O trabalho com as mudanças continuou, embora com uma frequência menor. João parecia ter se tornado mais reservado, e eu não insistia em acompanhá-lo. Quando precisava de ajuda, ele chamava outros rapazes da cidade. Essa mudança me trazia um certo alívio, mas também uma sensação estranha de distanciamento. Era como se um elo invisível que havia se formado entre nós tivesse sido bruscamente rompido. Um dia, enquanto ajudava a tia Clara a organizar o sótão da casa antiga, encontrei uma caixa empoeirada escondida sob um monte de lençóis antigos. A curiosidade me picou, e com a permissão da minha tia, abri-a. Dentro, havia fotografias amareladas, cartas escritas à mão com caligrafia elegante e alguns objetos pequenos e curiosos. Uma das fotografias me chamou a atenção. Mostrava um João mais jovem, com um sorriso largo e despreocupado, ao lado de uma mulher de beleza exótica, com longos cabelos escuros e um olhar penetrante. Havia uma aura de intimidade entre eles, um jeito de se olharem que ia além da amizade. "Quem é ela, tia?" perguntei, mostrando a foto. Tia Clara pegou a imagem com um suspiro melancólico. Essa era Esmeralda, uma amiga de longa data do João, de quando ele morava no Rio. Ela hesitou por um instante antes de continuar. Eles eram muito próximos, talvez até mais do que amigos, mas isso foi há muito tempo. As palavras da minha tia plantaram uma nova semente de questionamento em minha mente. Quem era essa Esmeralda? Qual era a história por trás daquele olhar intenso na fotografia? E como isso se encaixava no João que eu conhecia, no homem reservado e aparentemente distante? Naquela noite, enquanto jantávamos em silêncio, observei meu tio com mais atenção. Havia traços de uma tristeza antiga em seus olhos, rugas finas que pareciam contar histórias de um passado talvez não tão simples quanto eu imaginava. A correntinha dourada com pingente de concha que ele me dera repousava discretamente sob a gola da minha blusa. Senti um arrepio percorrer minha espinha.
Será que aquele presente tinha alguma ligação com essa esmeralda? Os dias se arrastavam, marcados por essa atmosfera carregada de segredos e meias-verdades. Eu me sentia cada vez mais deslocada naquela casa, como se estivesse vivendo em um palco onde todos representavam um papel, escondendo seus verdadeiros sentimentos e intenções. A necessidade de descobrir a verdade, de desvendar os mistérios que pairavam no ar, se tornou uma obsessão crescente. Uma tarde chuvosa, enquanto tia Clara cochilava na sala, ouvi um barulho vindo do escritório de João. A porta estava entreaberta, e a curiosidade falou mais alto. Entrei e o vi sentado à escrivaninha, absorto em papéis e fotografias. Havia uma em particular que ele segurava com carinho, os dedos roçando a imagem com uma ternura quase dolorosa. Era a mesma fotografia de Esmeralda que eu havia encontrado no sótão. Meu coração acelerou. Senti uma pontada de ciúme, misturada com uma estranha sensação de invasão de privacidade. Mas a necessidade de entender era mais forte. Me aproximei silenciosamente e me inclinei para olhar a fotografia mais de perto. Foi então que percebi um pequeno detalhe que havia passado despercebido antes. No verso da foto, havia uma data e uma frase escrita à mão com uma caligrafia elegante e familiar. Era a mesma caligrafia das cartas que estavam na caixa do sótão. A frase dizia: "Para o meu eterno amor, João, que o nosso segredo nos una para sempre." Um choque percorreu meu corpo. Nosso segredo? Que segredo era esse? E por que tia Clara nunca havia mencionado nada sobre essa mulher com mais detalhes? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma perturbadora. Os presentes de João, seus olhares intensos, o pedido para não contar nada para tia Clara. Tudo parecia apontar para algo muito mais complexo e sombrio do que eu jamais poderia ter imaginado. Naquele instante, João se virou, assustado com a minha presença. Seus olhos se arregalaram ao me ver com a fotografia de Esmeralda em minhas mãos. O silêncio entre nós era ensurdecedor, carregado de uma tensão palpável. Eu podia sentir o sangue gelar nas minhas veias enquanto esperava por sua explicação. "Ana, Ele começou a dizer, a voz embargada. Mas antes que pudesse completar a frase, tia Clara apareceu na porta, com uma expressão confusa no rosto. "João, Ana, o que está acontecendo aqui?" O flagra era inevitável. O segredo que pairava sobre aquela casa antiga, as sombras do passado que assombravam o presente, estavam prestes a vir à tona, ameaçando desestabilizar a frágil estrutura da nossa convivência e revelando verdades que talvez fosse melhor terem permanecido ocultas. A atmosfera na sala se tornou densa, carregada de uma eletricidade silenciosa que prenunciava uma tempestade de revelações. Eu segurava a fotografia de Esmeralda como se ela fosse a chave para desvendar um mistério que me assombrava cada vez mais. O olhar de João era uma mistura de culpa e desespero, enquanto tia Clara nos observava com uma crescente apreensão. Aquele era o instante em que as máscaras iriam cair, e as consequências seriam imprevisíveis.